Gente, hoje vamos falar sobre uma construção que a gente pode fazer, de novo a partir da casinha clássica da Fratesc. A casinha que é o kit mais barato de construção que a gente pode conseguir pela Fratesc, provavelmente é o mais barato de todos, tirando talvez postes telegráficos ou qualquer coisa assim. E a gente pode construir e colocar em praticamente qualquer lugar da maquete. De novo, vai ser algo pequeno, mas que faz a diferença é que você vai poder falar assim, ó, fui eu que fiz. Ele é construído a partir de duas casinhas da Fratesc, que são unidas. Mas tem um ou outro detalhe que a gente precisa conversar. E qual que é a intenção? É que essa construção nova se pareça com um prédio de administração ou mesmo um pequeno armazém da companhia ferroviária. No nosso caso, a gente vai fazer como se fosse um da rede ferroviária. Vamos dar uma olhada. Vocês vão achar engraçado, mas eu estou começando por imprimir o letreiro que eu quero colocar bem em cima da portinha desse escritório. E eu estou colocando, então, o nome da rede, ou a sigla da rede ferroviária. A gente fez ela com letra Geórgia, número 20, mas eu creio que número 18 seria uma boa. Com fundo preto e as letras brancas, não é porque a minha impressora é só preto e branco. E aí agora a gente está cortando com muito cuidado, usando uma régua metálica e um estiletezinho de modelismo, algumas pessoas chamam isso aí de bisturi, né? Estou tentando deixar do menor tamanho possível, porque ele vai ter que encaixar bem em cima da portinha. Essa maneira de se fazer um letreiro, de se fazer uma placa, na verdade serve para um monte de construções. A gente já usou isso para um comérciozinho que era uma quitanda, a gente usou isso em vagões, a gente tem um vagão que a gente fez uma alteração, que é aquele vagão gaiola para transporte de carga viva, que a gente transformou em um vagão da rede ferroviária também. Então, isso sempre vai funcionar. A primeira coisa é imprimir no fundo preto. E o que eu estou fazendo aqui, então, é cortar com bastante cuidado todas essas ladinhos para ficar só as letrinhas com fundo preto num retângulo pequeno por trás. O que nós devemos fazer depois é colar isso sobre uma plaquinha de balsa, de madeira balsa. Essa plaquinha deve ter 1 milímetro de espessura para ficar dentro da escala. Isso você já vai ver num instante. Olha, então, esses dois pedacinhos de papel aí impressos, nós vamos colar sobre essa plaquinha de balsa, como eu já disse, de 1 milímetro de espessura, que nós já usamos para outras construções, era só um retalhozinho. Quem mexe com isso sempre tem um pedacinho de alguma coisa, um retalhozinho de madeira balsa, ou de outro tipo de madeira, ou um material que tenha mais ou menos essa consistência, digamos, essa dureza. Talvez você queira fazer isso num pedacinho de MDF, mas eu vou falar para você que vai ficar bem mais difícil, porque o MDF, para cortar, não é tão tranquilo quanto a madeira balsa. Isso aqui a gente consegue usar aquele bisturizinho ou um estilete e se vira muito bem. Quando a gente vai cortar o MDF, além dele deixar uma beirada muito feia, não fica retinho, ainda tem o problema de ter que usar um instrumento um pouco mais, como a gente pode dizer, algo um pouco mais forte, mais complicado, que seria uma serra, né? Uma serrinha qualquer. Claro que dá para fazer também, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu sugiro que a gente faça isso. Bem no cantinho você cola, porque isso vai virar nossa plaquinha efetivamente. Você pode até pensar assim, putz, mas que diferença faz, né? Será que tem que colar mesmo? Mas vai ficar bem mais legal. E se você quiser, só se você quiser, por que não se inscrever no nosso canal? Porque você vai ter certeza que você vai receber todos os nossos vídeos, especialmente se você também acionar o sininho. E se você quiser dar uma curtida, é bem legal também, porque divulga o nosso canal, que a gente faz com todo carinho, e também o próprio hobby do ferromodelismo. Valeu! Depois de deixar secar, a gente vai lá e corta de novo com o nosso estiletezinho. Bom, aqui eu vou cortar mais rente ainda, de uma maneira que vá dar para a gente deixar bem retangular, sem que haja nenhuma variação desse formato. Automaticamente vai sair uma plaquinha que vai parecer uma plaquinha de madeira, mas ela não precisa parecer madeira. Porque o pulo do gato eu vou mostrar daqui a pouco. Essa lateralzinha que tem cor de madeira balsa, a gente vai fazer desaparecer, ou vai conseguir disfarçar, e vai dar uma cara muito mais profissional para o nosso trabalho. Por enquanto, vá cortando junto com a madeira, ou seja, já está colado, toma bastante cuidado, a sua plaquinha vai sair automaticamente, parecendo uma plaquinha bem bacana. Veja só o que a gente vai fazer agora. Agora já dá, inclusive, para você ter uma ideia do resultado que vai dar. Mas essa lateral, como eu disse, não fica tão bacaninha.
Agora a gente vai trabalhar esse lado usando simplesmente um pincel atômico. Mas antes de qualquer coisa, dá uma olhadinha geral nela e aproveita para tirar qualquer imperfeição que você ache. Essas laterais que ficam sobrando a mais para além da parte preta que está colada, você até pode tirar no estilete, mas também vai dar para resolver na base do pincel atômico ou alguma canetinha preta. Ela também vai servir para a gente tirar imperfeições que estejam na impressão ou qualquer mancha que tenha aparecido. Serve qualquer canetinha preta ou essa caneta aí de lousa ou um pincel atômico. Você vai ver como vai dar uma diferença muito, muito grande. Vai parecer uma coisa só, vai parecer o mesmo material, tanto a lateral quanto a parte da frente. Repito, letreirozinhos assim são úteis inclusive para colocar em determinados vagões, mas talvez os mais antigos que tinham esse tipo de placa colocada sobre o corpo. Uma coisa que você pode fazer também é usar qualquer caneta preta quando você imprime algo que tem fundo preto, naturalmente, mas sem precisar colar sobre madeira. Ou seja, o próprio papel, quando ele é um papel um pouquinho mais grosso, se você for colar sobre alguma superfície, vai dar para ver aquele branco, aquele claro do papel, nessa lateralzinha bem fininha dele. Então, antes de colar, também sugiro, ou mesmo depois de colar com cuidado, até dá para você passar uma caneta para eliminar essa lateral que vai ficar fazendo parecer que é papel. Você vai ver como é que vai ficar daqui a pouquinho quando a gente colar isso aí na nossa construção. E é claro, a gente vai ter que dar uma olhada na própria construção, que, para dizer a verdade, é a parte mais fácil de todas. Olha aí então o que nós tínhamos feito, tá aí bonitinha. São duas casinhas Frateschi unidas. É claro que eu já havia usado isso numa outra maquete anteriormente, e por isso ela está aí mais ou menos já pronta. O que tem de detalhe importante para você notar? Bom, são duas casinhas coladas, é verdade, mas essa parte que eu estou mostrando é a emenda dos telhados. Ela não vai ficar boa se você não cortar um pedacinho do telhado de cada lado, um pedacinho do telhado de cada casinha. Por quê? Porque os telhados têm um arremate nas laterais. E ele tem que ser cortado, não tem jeito, porque vai ficar muito claro de que era a emenda entre duas casas, e a gente quer que pareça um telhado só. Além disso, nós fizemos uma espécie de caixinha d'água com uma tampinha de perfume. Para ela funcionar, basta você cortar ou serrar no sentido, ou melhor, na inclinação do próprio telhado. Nós ainda colocamos aí que seria um caninho feito com arame, como você está vendo, para dar uma carinha mais profissional, digamos assim, para a nossa caixinha d'água. Então você tem uma estrutura que poderia ser um tipo de escritório, poderia ser um alojamento de funcionários, poderia ser qualquer coisa desse tipo. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar o resultado. Olha aí só, diante de um fundo, dá aí já para ver como é que ela pode ficar numa maquete, né? Comenta aí embaixo se vocês gostaram, se acharam bacaninha e valeu!